Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Dei uma sumida por motivos de trabalhando demais em outros projetos. E aí a gente até já falou sobre isso, né? Sobre você ter um certo autoconhecimento para saber equilibrar. Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente tem uma falsa impressão que existe equilíbrio na vida. Tipo, você vai conseguir equilibrar a sua vida social com o seu trabalho, com o estudo, com nananana. E, na verdade, equilíbrio em si não existe. Existe prioridades. Então, vai ter uma época que você vai priorizar certas coisas, outra época você vai priorizar outras. E aí você vai se equilibrando de acordo com os seus objetivos. Por isso, ter objetivos e compreender a ordem que eles se encaixam na sua vida é tão importante. Porque pensa bem, eu particularmente eu tenho um valor comigo que no momento é família. Então, muitos dos meus planos e dos meus projetos, eles são moldados para que eu consiga ter mais tempo em família. Isso quer dizer que sempre eu vou ter tempo em família? Sempre vou ter muito tempo em família? Não. Mas eu tento priorizar ao máximo isso. Então, às vezes os planos mudam no meio do caminho. Então, projetos mudam, forma de lidar com as coisas mudam e tá tudo bem você fazer essas mudanças. Por isso que eu falei para vocês que era tão importante fazer o pote da conquista para você relembrar suas conquistas, porque como a vida ela não é tão linear como a gente quer que ela seja, vai ter hora que você vai estar muito frustrado, sabe? Por isso que é importante você analisar os planos mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, um jeito que dê certo para você. Por isso que é importante você compreender como que você faz as suas escolhas, né? Porque se você compreende isso, às vezes você vai entender que você precisa mudar o ambiente para sua prioridade realmente ser sua prioridade. E olha que coisa interessante. Eu estava analisando o meu primeiro trimestre, né? E nós já estamos no meu mês 5. E eu fiquei abismada quando eu percebi que a minha relação com o esporte modificou-se porque eu fiz uma relação de amizade dentro da academia. E tipo assim, mesmo no dia que às vezes eu tô, ai, saco, vou malhar, as pessoas ali, elas me animam, né? Às vezes eu vou mais pensando, vou encontrar fulano e vou conversar, e acabo malhando. E aí, um puxa o outro, né? Tipo, você tá só conversando, né? Então, tipo, vamos conversar, mas vamos malhar também. O ambiente, ele importa. Então, as suas relações, as pessoas no seu entorno, elas importam muito. E às vezes a gente não consegue chegar em determinado objetivo justamente porque o nosso meio não colabora. Então, imagina, você quer parar de beber e todos os seus amigos bebem muito. não, sabe? Acha alguém que não é muito fã, ou então que te compreenda e te respeite, porque às vezes o problema nem é o pessoal beber, né? É o ficar forçando a amizade e falar, sou uma, e nananã, né? A sua imagem pessoal, né? Como você se vê também. A ideia, né, disso aqui tudo é que você comece a observar como você se vê em todas as situações. Então, por exemplo, esses dias eu estava analisando e eu tenho uma característica minha, né, que eu acho que eu não sou muito organizada, sabe? Eu tenho essa impressão de mim, que eu não sou muito organizada. Contudo, aí é que tá. Não é que eu não seja organizada, é que o meu olhar sobre as coisas é diferente. Eu percebi isso porque um colega
colega meu de serviço falou assim pra mim: Dani, eu queria ser organizado como você. Eu falei: como? Ele falou: olha, tudo na agenda, sabe? E aí eu falei: na verdade eu sou organizada, mas o que eu acho que eu me atrapalho na utilização de ferramentas, porque eu não consigo utilizar uma ferramenta só e eu ainda não achei uma ferramenta pra mim que seja maravilhosa e que me atenda em todos os quesitos. Eu acabo utilizando várias ferramentas, cada uma com o seu objetivo, né? Mas isso às vezes faz eu me perder um pouquinho, sabe? E aí é onde eu tenho essa impressão e essa visão, e eu acabo reforçando isso, e a gente precisa rever, porque às vezes a gente não é aquilo que nós estamos vendo. Até para que nós possamos realmente melhorar onde a gente precisa melhorar, né? Bom, e aí nós estamos falando aqui, né, de você rever tudo, é um compilado dos 3 primeiros meses, né, porque eu fiquei meio sumida. E eu gostaria agora que vocês, como a gente já tá entrando no mês 5, eu vou te passar uma reflexão muito importante, que é o seguinte: como anda sua atividade física? E quando eu te pergunto como anda a sua atividade física, você tem praticado esportes em algum nível, sabe? Seja uma caminhada, né? Você tem conseguido colocar isso no seu dia? Atividade física, gente, não é só corpo, é mente, tá? Inclusive, a prática de atividade física, ela tem um problema que os efeitos não são imediatos. Alguns são, mas a maioria não é. Então, por exemplo, ela melhora o seu sono. Mas isso não é do dia pra noite, sabe? Não é tipo, fiz atividade física hoje, vou dormir melhor. É um conjunto, ela melhora a sua disposição, ela tem um impacto no seu cérebro muito grande, mas isso é a longo prazo. E coisas de longo prazo, nós temos problemas como ser humano com isso. Então, eu gostaria que você refletisse, se você já faz, né? Se tá legal, se tá faltando alguma coisa. Se você já faz, por exemplo, uma academia, você tem alguém na academia que te auxilia? Porque assim, ó, é diferente, gente. Não tô falando que você paga um personal, não, viu? Peraí. Mas, por exemplo, na academia que eu faço, o personal que tá lá, que ajuda todo mundo, ele realmente me ajuda, eu realmente peço ajuda. Isso, gente, é importante, porque não adianta você estar fazendo atividade física na posição errada, às vezes carregando muito peso, estragando seu joelho, estragando outras coisas, em vez de melhorar, tá? Então, você, né, consegue ter a ajuda que você precisa, você realmente está fazendo, porque vai ter semana, por exemplo, no meu caso, tem semana que eu não vou na academia, gente, não dá tempo. Às vezes o Arthur, que é meu filho, ficou doente, acontece imprevisto e... sabe? Mas o meu foco é ter um mínimo aceitável por semana. Às vezes eu fico doente, aí, imagina, você fica internado, eu falo, mas eu vou ali na academia. Não dá. Então, você tem conseguido fazer pelo menos o mínimo. E uma coisa que eu adotei, pra mim, que eu acho que é legal, é que eu tenho tentado andar com o Arthur, que é o meu filho, tipo assim, às vezes uma volta no quarteirão, até pra ele fazer atividade física, sabe? Comigo, pra gente fazer uma coisa junto, que seja legal. E é importante pra todo mundo, tá? Às vezes, e eu sei, gente, chega em casa cansado e fazer qualquer atividade física é tenso. Mas é um benefício de saúde a longo prazo. Então, como que tá? Você tá conseguindo fazer? Você não tá? Eu quero que você analise como um todo. E se você não tá, como que você pode encaixar isso de alguma maneira no seu dia? E,
E, gente, não tenta, se você não faz de jeito nenhum, não tenta fazer aquelas metas mirabolantes de... Não, eu vou todo dia, por exemplo, 1 hora de academia. Vou explicar uma coisa. Primeira semana de academia dói. Não cresce, não doa. Mas às vezes a segunda semana vai ter que pegar mais leve porque tá com dor da primeira, entendeu? Dor no sentido bom. E às vezes, dependendo do que você trabalha, você nem pode ficar dolorido, né? Vamos dizer. Então, a gente precisa, sabe? Como que eu vou encaixar na minha agenda? Eu vou começar fazendo 15 minutos por dia. Vendo se às vezes não gosto de academia, vou fazer uma natação, vou fazer uma caminhada. O dia que tiver chovendo, eu vou trocar a caminhada pelo quê? Entendeu? Essas coisas são importantes, e principalmente o que fazer no dia que eu for falhar, porque você antecipa. Se você deixar para resolver no dia, meu amor, tu vai faltar, ainda vai utilizar o jaque para faltar o resto do mês, tá? Já que eu não fui ontem, eu não vou hoje. Já que eu faltei 2 dias, e aí vai. Então, assim, tenta já antecipar o que pode acontecer. Então, por exemplo, vou dar meu exemplo, não significa que serve para você. Quando, às vezes, o Arthur fica doente, ou eu fico doente, não dá pra ir, porque, né, quando o meu filho fica doente é mais fácil. Eu tento fazer uma dança em casa, tem aqueles vídeos da internet, 15 minutos é o mínimo, tá? Faço os agachamentos, tem uma parte do meu treino que dá pra ser feita em casa, eu faço essa parte do treino. Quando eu fico doente, aí vai depender do nível, né? Mas pelo menos uma caminhada, uma coisa às vezes mais leve. Eu tento não deixar de lado completamente. Quando eu tenho que deixar de lado completamente, melhorei, eu vou. Vou cansada, vou chateada, vou estressada, eu vou. E essa regra, ela já fez diferença pra mim, por quê? Que aconteceu uma vez eu ter que faltar 1,5 semanas. E aí, no primeiro dia que eu tinha horário pra ir, apesar de eu não querer ir, porque eu tava cansada, eu fui. E mantive os dias assim, subsequentes, né? Então, essas regras, e você tem que fazer as regras e cumprir. Não, eu fiz um compromisso comigo. Faz um lembrete no celular, coloca alguém pra te amolar. É importante, gente. Por isso que o meio importa. Coloca alguém pra ir com você, pra te dar uma certa motivação, tá? E aí a gente volta a conversar na próxima vez que eu aparecer aqui.